Vamos lá. Já pararam para pensar que muito antes da gente abrir a boca para falar qualquer coisa, o nosso corpo já está contando uma história? Hoje, a gente vai fundo nas mensagens secretas que a nossa postura envia e como é que isso define se vamos ser ouvidos ou simplesmente ignorados. Quem nunca teve aquela sensação de que falou, falou, falou e parecia que ninguém estava realmente escutando? Ou, sabe, aquela hora em que a ideia é ótima, mas simplesmente não pegou, não impactou? Essa é com certeza uma das maiores frustrações na comunicação. E olha, a resposta para isso talvez não esteja nas palavras que a gente usa. E olha só essa pergunta, feita há milênios e que continua absurdamente atual. A questão não é só falar, né? É ter crédito, é gerar credibilidade. O que será que faz com que algumas pessoas acreditem no que a gente diz e outras nem tanto? É isso que a gente vai analisar agora. Bom, para a gente entender isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre essa pergunta: quem acreditou? Depois, a gente entra no conceito de postura de rei ou escravo. Vamos detalhar a comunicação do escravo, entender a expansão do rei, e aí vem a chave de tudo, o foco na audiência. E no final, a gente amarra como a postura se torna a própria mensagem. Então, vamos lá, começando pelo começo. A grande questão aqui, o ponto central, não é só se a mensagem é boa ou não. O que importa mesmo é se as pessoas acreditam em quem está passando essa mensagem. A credibilidade, ela nasce muito antes das palavras saírem da nossa boca. Pensa assim, ó, é como se existissem dois canais de comunicação funcionando ao mesmo tempo. De um lado tem o canal verbal, o racional, que são as palavras que a gente escolhe. Do outro lado tem o não verbal, o emocional, que é tudo aquilo que o nosso corpo expressa. E aí eu pergunto, qual desses a audiência percebe primeiro? Nem precisa pensar muito, né? O corpo sempre fala antes. E para a gente entender de vez essa comunicação não verbal, existe uma metáfora que é fantástica. Todo mundo que se comunica, seja de forma consciente ou não, acaba adotando uma de duas posturas básicas, ou a de rei ou a de escravo. E essa escolha, minha gente, define absolutamente tudo. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, na postura de escravo, que a gente vê, submissão, medo, um foco total em si mesmo. Já do outro lado, na postura de rei, é o oposto. É expansão, é confiança, é o foco na mensagem que precisa ser entregue. Um é pura reação, o outro é autoridade. É uma diferença brutal. Ok, vamos mergulhar primeiro na comunicação do escravo, para entender essa anatomia do medo. Essa postura é basicamente a personificação da insegurança, do medo, e ela aparece de formas bem claras tanto no corpo quanto na mente. E os sinais físicos são clássicos, né? Ombros caídos, o corpo todo encolhido, quase como uma forma de defesa. A cabeça fica baixa para evitar o confronto, a voz quase some. Cada um desses sinais está mandando uma única mensagem para o público, que é: se nem eu acredito no que estou dizendo, por que alguém acreditaria? Mas por que isso acontece afinal? Bom, a culpa, entre aspas, é do nosso cérebro. É uma resposta de proteção. Quando a gente está com medo ou com muita ansiedade, ele entra num modo de economia de energia, de autopreservação. É um mecanismo de sobrevivência super antigo que, infelizmente, acaba sabotando a nossa comunicação hoje em dia. E aí a gente chega no ponto crucial. Na postura de escravo, o foco está todo para dentro. O diálogo interno da pessoa é totalmente egocêntrico. É um monte de: será que estou indo bem? Ai, que medo, preciso que isso acabe logo. O foco está 100% no próprio desconforto. E a audiência? A audiência fica completamente esquecida. Certo? Agora vamos virar a moeda. Vamos falar da expansão do rei. E é importante dizer, isso não tem nada a ver com arrogância, tá? É sobre confiança. E tudo começa com um conceito central, muito poderoso. E a palavra é essa: expansão. Guarda bem essa palavra. Expandir significa ocupar o espaço com confiança. Ocupar com o corpo, com os gestos, com a voz, é sobre projetar autoridade e convicção. E é exatamente isso que a audiência percebe como confiança, como credibilidade. E como é que a gente coloca essa expansão em prática? É simples, são 3 pilares. Primeiro, a postura física. Corpo aberto, ombros para trás, cabeça erguida. Segundo, o comportamento. Não ficar parado, travado num lugar só, mas se movimentar pelo espaço ou usar gestos mais amplos. E terceiro, claro, a fala. A voz precisa ser clara, com autoridade e com variação de tom. Tá, mas
Como é que se faz essa transição? Como se sai de uma postura para outra? A mudança mais importante de todas não é física, gente, é mental. É uma verdadeira virada de chave que acontece dentro da nossa cabeça. E para explicar isso, tem uma analogia que é perfeita. Pensa numa foto de grupo. Alguém tira a foto e vem mostrar. Qual é a primeira pessoa que a gente procura na imagem? A gente mesmo, óbvio. É um instinto nosso supernatural. Pois bem, o grande comunicador é exatamente aquele que consegue lutar contra esse instinto. E aqui que está o segredo. A grande transformação acontece no exato momento em que a preocupação para de ser como é que eu tô me saindo e passa a ser, será que o público está entendendo? Como eles estão recebendo isso? Quando o foco é em servir e entregar a mensagem da melhor forma, o medo e aquela autoconsciência exagerada, eles simplesmente diminuem e muito. Bom, então para a gente amarrar tudo isso, no final das contas, a forma como a gente se porta não é só um acessório da mensagem. Não. A postura é a própria mensagem. Faz parte dela, de um jeito inseparável. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha a lógica. O foco mental é que determina a linguagem corporal. E essa linguagem corporal é que cria a impressão no público. Simples assim. Se o foco está para dentro, no medo, o corpo se fecha e gera dúvida. Se o foco está para fora, na audiência, o corpo se expande e gera confiança. Uma coisa leva a outra. Então, a grande lição aqui é que a batalha pela credibilidade, ela é vencida ou perdida nos primeiríssimos segundos, antes mesmo de uma palavra ser dita. A postura estabelece o tom para tudo que vem depois. É ela que vai ou validar ou sabotar completamente as palavras que serão ditas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Isso tudo não vale só para uma grande apresentação, por um discurso. Vale para cada interação do dia a dia, numa reunião de trabalho, numa conversa com os amigos, em qualquer situação. A pergunta é sempre a mesma. No fim do dia, qual coroa cada um de nós está escolhendo usar?